Um terremoto aconteceu no nosso território, um terremoto que ficou entre 4,5 e 4,1, né? Ou seja, tem várias formas de falar, tem várias pessoas falando diferente, mas aconteceu esse terremoto no Brasil. E será que esse terremoto foi desencadeado por uma explosão solar? Pois é, isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de assunto, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes, larga o dedo no like. E agora sim, vamos lá, porque a hora é essa. Meus caros amigos, sejam bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Thiago Maia, sou físico astrofísico e também sou embaixador no Brasil da Declaração Climática Mundial e especialistas em fenômenos naturais. Então tá aí, a notícia saiu, né? Justamente o município de Mato Grosso do Sul registra terremoto de 4,5 na escala Richter. Tem locais que falaram que foi 4,1 e tal, mas não tem problema. Isso aqui tá falando que aconteceu 2 de março, ou seja, mais conhecido como ontem, tá? Localizado em Poconé, município de Mato Grosso do Sul, né? Então tá aqui, tá? Poconé, o Poconé tremeu, né? O Pocotó lá do Poconé tremeu. E o abalo sísmico foi detectado pelas estações da Rede de Sismologia Brasileira, analisado pelo Centro de Sismologia da USP, onde até mesmo o Centro de Sismologia da USP colocou aqui, tá, justamente esse tremor, onde que ele qualificou com magnitude em torno de 4,5, tá? Então, beleza, ok. Foi uma profundidade baixa. E Poconé, ele fica aqui nessa regiãozinha aqui, ó. O município de Poconé fica aqui, lá no sul do Mato Grosso, perto do Mato Grosso, né, do Sul. E essa região aqui, para você que não conhece o nosso querido e idolatrado Salve Salve Brasil, isso aqui também é mais conhecido como Pantanal. Essa região aqui também fica no Pantanal brasileiro. E acontece que esse local ele é propício a terremotos, tá? Mas, apesar disso, tem um canal que fica falando sobre essas questões de terremotos e tempestades solares. Eu já falei dele, mas ele continua falando. Até já propus um debate para a gente falar sobre isso, mas até agora esse canal aqui chamado Galeria do Meteoritos, ele realmente era muito bom, tá? Era um canal que trazia muitas informações legais sobre tempestades solares, sobre asteroides. Só que ele caiu nessa de principalmente colocar títulos bastante, né? Bastante, vamos dizer assim, e falou assim: aconteceu um terremoto raro no Brasil após explosão solar de classe X2, gatilho do Sol. Bom, acontece que essa explosão solar de classe X2 realmente aconteceu, mas foi, se eu não me engano, no dia 28 de fevereiro, até um pouco antes. Tá? E essa explosão solar ela não estava completamente voltada para o nosso planeta. Essa explosão ela aconteceu, tá? Mas causou uma explosão, uma tempestade aqui, que chegou como se fosse para a gente de uma classe baixa, onde causando somente uma interrupção nas ondas de rádio. O que chegou aqui, como em termos de flare, né, como se fosse um flare solar, foram os prótons solares. Tá? Então, onde que esses prótons causaram, sim, uma certa ionização lá na ionosfera, e quem ficou puto com isso foram o pessoal do rádio amador. E realmente deu problema lá na comunicação de ondas curtas, tal, deu esse problema. Mas esse flare em si, ele não estava apontado para a Terra. Mas os prótons, eles, vamos dizer, eles têm uma... conseguiram fazer isso daí porque eles seguem justamente o campo magnético solar que acaba vindo parar no nosso planeta. E sim, teve essa tempestade geomagnética, essa ou tempestade solar. Mas será que isso aqui foi possível? Foi o que causou esse terremoto lá no Mato Grosso? Será que isso aqui realmente acontece? Bom, vamos primeiro ver o seguinte. E o Mato Grosso do Sul, ali, essa região perto do Pantanal, tem uma falha chamada BR-47 que passa próximo dessa região. Então nós podemos ver aqui está a falha principal e com certeza tem outras falhas aqui e é bem comum, tá, acontecer isso aí. Então nós podemos ver que é bem próximo da região que aconteceu.
Então tem uma falha principal chamada, vamos dizer assim, falha mãe, tá? E outras que são menores e podem estar por aqui. E acontece que esse terremoto em si, tá, que aconteceu nessa região, ele teve uma causa, onde que esse terremoto, que foi de 4,5, né, nessa região de Poconé, que fica aproximadamente 104 quilômetros de Cuiabá, simplesmente ele aconteceu por processos chamados de esforços. Pois é, meus amigos, esforçou, né? Acontece que quando nós pegamos o nosso querido planeta, tá? E vamos ver o seguinte, antes de explicar esses esforços, eu vou mostrar um dado bem interessante. Onde que nós pegamos aqui os sismos do Pantanal? Essa região aqui, onde está justamente Poconé, onde fica ali o Pantanal, tá? É uma região geologicamente ativa, como boa parte do nosso território. Olha só. Ah, mas o Brasil não fica no meio, não fica lá no meio de placas tectônicas, então não teria que ter terremotos. Nós temos terremotos justamente de falhas provocadas por esses esforços. Então acontece justamente isso aqui, ó. Agora, com isso, o que, que nós vemos? Nós vemos que esse sismo, tá, que aconteceu, ele foi resultado de esforços em placas tectônicas. E o que, que seriam esses esforços? Bom, quem acompanha esse canal sabe muito bem disso aqui. Então nós temos aqui a placa de Nazca, tá, que é essa daqui, que fica fazendo uma subducção da nossa placazinha aqui. Então a placa de Nazca, ela está no Oceano Pacífico e está entrando por baixo da nossa placa. A nossa placa é chamada placa sul-americana, que está deformando a borda dessa placa, fazendo com que a Cordilheira dos Andes ainda continue subindo, meu irmão. Pois é, a Cordilheira dos Andes continua subindo, ainda tem vulcão ativo no Chile, que está em erupção agora, tá? Então ainda tem muita coisa ainda para acontecer nisso aqui. Só que com isso, parte desses esforços, né? É plural metafônico, esforços. Parte desses esforços são transferidos para o interior da placa tectônica e começam a provocar o quê? Esses dobramentos, onde que estica e empurra para cima do lado e aqui forma vamos dizer assim, uma dobra um pouco mais para baixo, onde nós temos a bacia amazônica, nós temos a bacia aqui do Pantanal e vários outros locais também dessa situação. Então, isso acaba formando falhas tectônicas, falhas dentro da placa. E acontece que dentro desse interior da placa, esses esforços eles acabam sendo transferidos, porque é uma energia que vem acumulada, acaba sendo transferido, e quando chega perto de uma falha, essa falha, com o tempo, esse acúmulo de energia acaba ativando essa falha. E essa falha, ela se movimenta entre si, gerando esses tremores. Nada que nós não conhecemos nisso daí. E é claro que isso daí, teve um terremoto no Brasil, 4,5. Pô, sentiu tremer algum pouquinho, que foi um terremoto, né, de 10 quilômetros de profundidade, foi baixo? Sim, porque terremoto de falhas, normalmente eles são curtos. Mas aí acontece o seguinte, que são abalos sísmicos de baixa intensidade. E olha, meus amigos, esses esforços dessa placa aí ocorrem há pelo menos há 100 milhões de anos, tá? Então não é de agora que tem terremoto ali não, tá? Mas pelo menos nós já sabemos que esses terremotos, apesar de serem bastante comuns ali lá no Pantanal, tá? Eles são assustadores, como ocorreu em Poconé, e são comuns na região do Pantanal. Então, como nós temos ali a região do Pantanal, como eu mostrei para vocês aqui, tá? A região do Pantanal, ela é bastante suscetível a terremotos. Então, terremoto raro, porra nenhuma. Tá? Terremoto raro, porra nenhuma. Acontece bastante. Ah, então quer dizer, não, mesmo assim é raro, então tem a ver com o Sol? Bom, tá aqui o ciclo, mas só que o rapaz mostrou um certo artigo. Ele sempre mostra artigos, por isso que eu falo que o canal dele é um canal realmente interessante. Mas só que esses artigos, assim como ele pega, clima espacial e terremotos, possíveis desencadeamento de atividade sísmica por fortes erupções solares. Tá?
Então ele pegou um artigo que fala que talvez aqui, né, na crosta terrestre e tal, aí um terremoto que foi analisado por uma explosão solar de X 9.3, aqui que não me engano está no artigo, e justamente que mostrou que após mais ou menos 11 dias após a erupção a erupção solar, houve um aumento de 68% na sismicidade, ou seja, na quantidade de sismos na Grécia, e o catálogo de aproximadamente 3 aumentou em 120%. Ora caceta, a Grécia é um local extremamente ativo de terremotos. Nós sabemos ali que tem o encontro de 3 placas tectônicas. Acontece que simplesmente não existe, tá, nenhum mecanismo físico que explique isso aqui. Existem, vamos dizer assim, evidências não sólidas. Existem situações onde que vários e vários artigos pega númerozinhos de terremotos, númerozinhos de, teve uma erupção solar aqui de classe X, teve uma de classe X, então quer dizer que de repente essa explosão de classe X causou esse terremoto. Então começa a fazer essa associação. Mas, meus caros amigos, sem saber realmente qual o mecanismo físico que desencadeia isso, é impossível você afirmar um negócio desse. É errado você afirmar um negócio desse. Tá? Então, até mesmo, vocês acham mesmo que, por exemplo, geofísicos, que são essas pessoas que estão loucos para poder ver se isso aí realmente acontece, será que eles não estariam loucos para saber se tem realmente como a gente prever terremotos com base em uma erupção solar, em uma explosão solar? Meus caros, isso aí seria algo completo, seria com um santo graal para eles. Inclusive, como eu posso mostrar aqui para vocês no site Space Weather, eu acompanho bastante, tá? Essa explosão solar aconteceu no dia 24 de fevereiro, tá? Onde que justamente ele acabou, né, como um evento de categoria M3.9. O flare desbloqueado, né, era de classe X. Como eu falei, esse flare ele aconteceu, né, na borda do Sol aqui. Ele foi parcialmente eclipsado, tá? Ou seja, ele sendo parcialmente eclipsado, ele não voltou diretamente para a Terra, mas acontece, como eu disse, prótons chegaram até a Terra justamente por causa da forma como o campo eletromagnético solar se comporta. Então isso pode acontecer, tá? E os prótons dão pancada em átomos da atmosfera terrestre e acabam liberando elétrons, fazendo com que haja esse desencadeamento todo lá de tempestade solar, tal. Mas só que um flare de classe X, se tivesse apontado para gente, tá? Seria uma classe mais alta, mais X.2 acabou chegando todo. Ele ocorreu como um evento de classe M3.9, uma classe média, né, bem tranquilona. Tá? E justamente ele provocou uma radiação, tá, no topo da atmosfera que ionizou justamente isso aqui, parte das ondas de rádio, que foi justamente chamada de classe S1, que é classe de quê? É tempestade onde pega a parte de rádio. Mesmo assim, não é tão forte assim, tá? Onde que justamente o chamado desse, vocês podem pesquisar, tá? Chamado espiral de Parker, é justamente como o Sol se comporta lá, aproximadamente lá com seu campo eletromagnético. Mas, contudo, não estou satisfeito com isso. Então, um dos centros mais respeitados e que mais gostariam de falar o seguinte: não, olha, nós vamos conseguir prever terremotos, com base com base em tempestades solares, que é justamente esse camarada aqui, ó, o Serviço Geológico Americano. Então, eles fizeram publicações aqui respondendo: erupções solares ou tempestades solares, tempestades magnéticas, geomagnéticas, ou seja, o clima espacial causam terremotos? Aí, meus caros, a resposta é deles, onde que eles falam que erupções solares e tempestades magnéticas pertencem a um conjunto de fenômenos conhecidos coletivamente como clima espacial, o sistema tecnológico e atividades da civilização moderna
podem ser afetados por mudança nas condições climáticas espaciais. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando isso daí. Só deixar bastante comentário. Se você chegou até aqui, tá? Deixa o comentário pedindo isso aí e já deixa o seu like, né? Com esse nível de informação já cabe, né, o seu like. Só que aí, no entanto, nunca foi demonstrado que há uma relação causal entre o clima espacial e terremotos. De fato, longos ciclos variáveis de 11 anos do Sol, a ocorrência de erupções e tempestades magnéticas aumenta e diminui, mas os terremotos ocorrem sem qualquer variabilidade de 11 anos. Ou seja, como os terremotos são causados por processos do interior da Terra, eles ocorreriam mesmo se as erupções solares e as tempestades solares magnéticas ocorressem ou não deixassem de ocorrer de alguma forma. Aí, beleza. Outra vez aqui de novo, responderam de novo. Os terremotos estão associados à variação no campo magnético da Terra, Serviço Geológico dos Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos sofre terremoto tempão. Tem lá Yellowstone, né? Tem vulcões, por exemplo, o Monte Santa Helena, que ainda está ativo. Então, esse pessoal que fala que erupções solares e terremotos e vulcões estão realmente estão lá ligados, cara, se isso fosse uma realidade, os Estados Unidos já teria, vamos dizer assim, o top do top da situação, porque ele sofre muito com isso. E muitos outros também centros. Tá? Então nós temos aqui que variações eletromagnéticas foram observadas após terremotos. Sim, variações eletromagnéticas são observadas após terremotos. Mas apesar de décadas de trabalho, não há evidências convincentes precursoras de eletromagnetismo de terremotos. Ou seja, o terremoto ele pode provocar variações eletromagnéticas, mas quer dizer que essas variações eletromagnéticas do campo geomagnético não provoca terremotos. É diferente essa situação. Vale a pena reconhecer que os geofísicos adorariam demonstrar a realidade de tais percursos, especialmente se pudessem ser usados para prever terremotos de forma confiável. Foi o que eu falei para vocês. Então é impossível prever terremotos. Ah, não ficou satisfeito com isso? Então beleza, então vamos a mais uma situação. Lembra que eu mostrei isso aqui, os ciclos solares, tá? Então nós tivemos agora o terremoto de 4.5, né? Que aconteceu e foi um terremoto, né? Não foi um terremoto forte e tal, né? Mas tá, estamos num ciclo de máxima. Só que aconteceu também lá no Mato Grosso do Sul, em Miranda, em 1964, um terremoto de magnitude de 5.4. E foi justamente naquela região do Pantanal. Basta, se você não acredita em mim, basta olhar. Então, acontece que em 1964, quase que não saiu, estava no fim do ciclo 19, ou seja, um mínimo solar, baixa atividade solar, e um terremoto muito mais forte do que agora. E aconteceu também em 2009, um terremoto em Coxim, Mato Grosso do Sul, com magnitude de 4.8. Imagina, também naquela região lá do Pantanal, meus caros amigos. Pois é, e aí, só que aqui nós temos, aqui em 2009, estava perto do máximo solar, durante onde aconteceu aqui o pico entre 2009 e 2010, desse máximo solar. Ou seja, não tem nenhuma relação direta de terremotos e tempestades solares. Já tinha feito um vídeo falando sobre isso. Falei de novo, mais uma vez, mostrando outros dados diferentes e mostrando o dado aqui que aconteceu no Brasil. Tá? Então, essa variação causal não foi demonstrada. O próprio Serviço Geológico dos Estados Unidos já demonstrou isso. Então, não há qualquer evidência sólida que mostre que há qualquer relação de terremotos e tempestades solares. Beleza? É isso aí. Mais uma vez, gostou? Olha, seja membro do canal, que hoje, ó, já acabei de botar um videozinho premium lá falando da temperatura do mês de fevereiro. Então, assine o canal, seja membro para ter acesso a esses vídeos top. Premiumzão, hein? Premiumzão, hein? E quem quiser também pode pedir vídeo, ou se tornando membro, ou então aqui, ó, através de LivePix, a partir de R$25 você pode pedir seu vídeo. Beleza? Sim, tem que estar claro dentro do escopo do canal. É isso aí, meus amigos. Valeu!
Até a próxima e não se esqueçam, terremotos não são causados pela atividade solar. Até que se prove o contrário, até que se descubra o mecanismo físico e que mostre realmente que isso aconteça, você falar que isso é uma verdade, você está mentindo. Forte abraço, até a próxima.